Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade e nós estamos de volta apresentando o programa Fé Perfeita, que traz nesta oportunidade como título Aonde penso que os pentecostais falharam. Este é um tema pregado pelo profeta William Branham e nós queremos aproveitar este programa para, junto com você, estudarmos este assunto na Bíblia Sagrada. Nós vamos tomar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, começando no verso 1, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Meu nobre e irmão, você que tem nos acompanhado, gostaríamos de imensamente agradecê-los pela audiência, gostaríamos de convidá-los para participarem não somente dos nossos programas, mas também dos nossos cultos, tanto na internet quanto no nosso templo, que será um prazer recebê-los. Voltando à Escritura, dons espirituais. Gostaria de lembrar a você que a Bíblia Sagrada é um livro completo, é um livro perfeito. E que nós jamais deveríamos tirar a nossa visão das Escrituras. Aliás, esta é uma recomendação do apóstolo São Paulo e uma recomendação do próprio Jesus, que vai passar céus e terra, mas que a palavra não passa. Paulo disse, ainda que nós ou um anjo vindo dos céus anuncie outro evangelho além do que temos anunciado, seja considerado anátema. Estas coisas são essenciais, permanecer na palavra, não sair da palavra, não interpretar a palavra, não deslocar a palavra. Essas são coisas que precisam estar no coração das pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar alguns pontos bastante interessantes. Por exemplo, não sei se você que já leu a Bíblia ou que lê as Escrituras percebe, há uma diferença gritante entre a igreja que estava em Corinto e a igreja que estava em Éfeso. A igreja aos Coríntios, ela começa no capítulo 1 da sua carta, Paulo admoestando a estes crentes acerca de divisões. A divisão é uma coisa drástica, é uma praga, é uma coisa simplesmente que não ajuda, que enfraquece. Mas vamos tomar aqui. Lá, a igreja de Corinto tinha aqueles que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Paulo bateu duro em cima desses crentes e tinha até aqueles que diziam, e eu sou de Cristo. Paulo foi duro, disse, Cristo está dividido. Então começa a carta assim, falando sobre divisão. Você vai ver numa igreja de Corinto, irmãos em litígio contra outros,
levando aos tribunais. Você vai ver na igreja de Corinto os problemas relativos a casamento e divórcio. Você vai ver na igreja de Corinto irmãs que cortavam seus cabelos. Você vai ver na igreja de Corinto pessoas que iam à ceia do Senhor e se embriagavam. Enfim, você terá na carta aos Coríntios aqueles que procuraram os dons espirituais, mas fizeram dos dons espirituais uma grande bagunça. Então, Paulo, o Espírito de Cristo em Paulo, tomou estes fatos negativos e Deus colocou isto aqui nos anais sagrados das Escrituras para que nós pudéssemos ver aonde está, onde um povo falhou, para que nós não cometêssemos os mesmos erros. Então, deixa eu dizer, para que a Bíblia fosse completa, era necessário que ela explicitasse os erros da igreja de Corinto, para que nós que hoje lemos as Escrituras soubéssemos como nos comportar e não cometêssemos os mesmos erros. Como eu tomei duas igrejas para fazer um comparativo, eu falei na igreja aos Efésios. A igreja aos Efésios, Paulo começa falando sobre assentar em lugares celestiais. Fala do propósito, da presciência de Deus, sabe, sobre a predestinação, a eleição, faz-nos voltar lá na mente do Eterno antes que houvesse qualquer coisa e nos traz de volta, e nós então viajamos para o futuro e encontramos o nosso destino final, que é de volta na eternidade. São duas igrejas de comportamento completamente diferentes. Uma era carnal, menina, outra era espiritual. Uma era levada apenas por emoções, influências, e outra estava com os pés no chão, sabia quem era, sabia de onde vinha e para onde vai. Quando nós tomamos o tema, é aí onde penso que os pentecostais falharam, nós vamos ver exatamente uma igreja menina, uma igreja pobre, uma igreja que está se dividindo a cada dia. Você não pode enumerar a quantidade de igrejas apelidadas de pentecostais. Por que disse apelidadas? Porque se você for verdadeiro e honesto, você volta comigo ao dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, haviam 16 nações reunidas em Jerusalém. Estas 16 nações ouviram os apóstolos e aqueles 120 que estavam no cenáculo alto, falando em uma língua que aquelas 19 nações entenderam completamente. Veja só a diferença. Hoje você tem um grupo chamado pentecostal que fala em línguas estranhas e ninguém entende nada. Então Paulo, na carta aos Coríntios, disse: esta meninice precisa acabar. Disse: olha, se houver línguas, tem que haver intérprete. Cada um fale por sua vez. Não é isto que acontece hoje no mundo pentecostal. Então aqui se tem um erro grosseiro. Segundo, no dia de Pentecostes, fica claro então que as línguas que foram faladas não são as línguas que os pentecostais, apelidados de pentecostais hoje, falam. Segundo ponto, no dia de Pentecostes, aqueles que ouviram e entenderam perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa é para vós, vossos filhos, os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Veja, não é assim que agem os pentecostais
apelidados de pentecostais hoje, porque na verdade eles não batizam conforme o batismo praticado no dia de Pentecostes. Então eu pergunto, o que é que na verdade essas pessoas têm de pentecostais? Apenas o nome, mas na verdade estão longe dos fundamentos do dia de Pentecostes, começando pelas divisões, seguindo pelas línguas sem interpretações e desordenadas e, por fim, chegando à forma de batizar as pessoas, que é a forma completamente equivocada praticada pela Igreja Católica. Deveriam ser chamados, não era de pentecostais, mas de católicos, e isto católicos de maneira não é universal, não é? Católico é uma fé universal. Católicos romanos, isto é o que deveriam ser chamados. Mas vamos voltar ao nosso assunto aqui. O grande erro do pentecostalismo é não ficar com a palavra, é ser dirigido por emoções, por línguas, por profecias e até por visões. Eu quero lembrar a você que qualquer coisa que te tira do padrão da Bíblia é um engano. Deveria ser considerado como anátema. Olha, a busca pelo Espírito Santo. Eu estou falando isto, não estou aqui aventurando. Eu vivi há muitos anos atrás em um movimento pentecostal, na minha adolescência, isto há mais de 40 anos. Conheço a igreja pentecostal desde a minha infância, porque nasci no Evangelho. Participei de vigílias, participei de orações em montes, participei de todas estas coisas na busca do batismo com o Espírito Santo. O que, na verdade, não é a verdade, porque as pessoas estão dizendo, nós vamos buscar o batismo no Espírito Santo, e batismo no Espírito Santo, na visão pentecostal, é falar línguas estranhas. Batismo com o Espírito Santo deveria ser, olha, a substituição de todos, sabe, os espaços da vida de uma pessoa que estão preenchidos por espíritos ou por hábitos, por costumes de uma sociedade moderna, pelo Espírito de Cristo, ou seja, pelo Espírito, pelo hábito, pelos costumes praticados por Deus nos céus. Batismo com o Espírito Santo, na verdade, nada é do que uma mudança de caráter. O que, na verdade, os pentecostais fizeram foi buscar dons, como dizem eles, vamos nos encher do poder. Ora, o poder que Jesus quer dar à sua igreja é o poder para que eles sejam testemunhas. Veja, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Testemunha de quê? Testemunhas de uma vida transformada. Observe claramente que Pedro, mesmo andando com Jesus, vivendo 3 anos e meio, expulsando demônios, tinha um espírito, um caráter deformado. Você vai vê-lo que na circunstância e na pressão, ele negou Jesus 3 vezes. Ele tinha uma natureza agressiva. Ele arrancou fora a orelha do servo do sumo sacerdote da prisão de Cristo. E você vai ver que este ímpeto, esta prepotência, sabe, esta natureza de Pedro, na hora do bom, ele acaba negando a Cristo, que é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, o verbo é a palavra, Cristo é a palavra. E este é o mesmo engano pentecostal. Eu não quero dizer que eles não andaram e não tiveram a intenção de estar com Jesus. Jesus disse para Pedro, olha, dias virão em que você vai se converter. Quer dizer, você vai ter realmente uma experiência com o Espírito Santo. Não é o falar em línguas, não é o poder para expulsar demônios ou curar enfermos. Não. É um poder sobrenatural que vai consertar o seu caráter, que vai
colocar na forma o seu caráter que lhe fará ser testemunha de que existe um Deus que pega um pecador e transforma, que tira dele os desejos sujos de pecar, que muda o temperamento. Agora você pega o mundo chamado pentecostal, que estão em busca de poder. Que poder? Poder para falar em línguas, se consideram espirituais. Eu tenho o Espírito Santo, falei em línguas. Só que quando você busca os frutos do Espírito na vida destas pessoas, você encontra um engano. Você não encontra a paz, você não encontra o equilíbrio, você não encontra uma vida dócil, você não sabe o que é humildade, muito pelo contrário, porque estes que assim o dizem se consideram superiores ou melhores do que as outras pessoas. Então, deixa eu dizer, onde foi que os pentecostais falharam? Ao invés de buscar o Espírito Santo, o doador, foram atrás de dons, porque línguas, profecias, visões, cura, não é o Espírito Santo, é um dom do Espírito, um dos dons do Espírito relacionado aqui. E os dons do Espírito são dados até a rebeldes. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, disse: dons e vocação são dados sem arrependimento. Romanos capítulo 11, verso 17 a seguir, o apóstolo São Paulo diz claramente isto. Se você pegar o Salmo 68, verso 18, subistes ao alto, levastes cativo ao cativeiro, concedestes dons até aos rebeldes. Então você olha que existe uma diferença entre o interesse de buscar poder para falar em línguas, para profetizar, para curar enfermos e para expulsar demônios, que apenas dá à pessoa um status, sabe? Mas, na verdade, não muda a natureza, não muda o caráter, não muda o interior daquelas pessoas, e aí você vai ver uma igreja dividida, uma igreja cheia de adultérios, uma igreja, sabe, de pessoas briguentas, faladeiras, linguarudas, fofoqueiras, de gente que compra e não paga, de gente que tem uma vida completamente irregular. Isto é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz você ser participante da natureza divina. E você vai buscar natureza divina nessas pessoas, você encontra uma coisa completamente diferente. Então, os pentecostais falharam no alvo, no objetivo. Ao invés de ficarem com a palavra, ficam com a experiência. Eu não quero saber se uma mulher pulou, gritou e disse que teve uma visão, que falou línguas, que teve uma profecia, que mandou ela pregar o evangelho. Isto é falso do começo ao fim, porque a palavra diz outra coisa. Então, não importa o que a palavra diz aos pentecostais, e isto é assim: passar por cima da palavra é aumentar ou diminuir. Isto é, pedir para sair fora da oportunidade que Deus dá aos homens. Então, aí a gente pensa, aí a gente entende que onde é que se falha? É quando se deixa a palavra. Se a palavra disser para uma mulher cortar o cabelo, ela vai cortar de todas as maneiras, porque ela fala línguas, ela profetiza, e isso nunca mudou. Se falar para não vestir, ela vai vestir do jeito que ela quiser. Se disser que ela deve ser submissa ao marido e que ela deve respeito como se deve a Cristo, ela não vai agir assim. Por quê? Porque a igreja ensinou outra coisa. Se disser que ela não deve pregar, ela vai tentar pregar de todas as maneiras, porque aos pentecostais não importa o que a palavra diz. Eu não quero nem falar aos tradicionais, porque eles já abandonaram há muito tempo as escrituras. Então nós temos hoje tanto o pentecostalismo como o neopentecostalismo
que erraram grosseiramente e querem os dons espirituais. Dons são dádivas, dons são presentes, mas não querem o doador, porque o Espírito Santo, amado irmão que está me assistindo, ele tem uma missão. Está aqui na carta, no Evangelho de João, capítulo 14. A missão dele é nos guiar na verdade. Só existe uma verdade, que é a palavra. A verdade não é o conceito doutrinário de nenhuma denominação, a verdade é a palavra. Ao abandonar a palavra, é aí aonde a Eva caiu lá no princípio e trouxe toda a desgraça para a raça humana. Ao abandonar a palavra, os pentecostais cresceram, se tornaram ricos e se tornaram os verdadeiros laodiceanos, lá do Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, que se consideram ricos, porque têm dons, porque têm curas. E eu quero só lembrar uma coisa: o quantos dons espirituais são enganosos. Você que está no movimento pentecostal sabe isto de cor e salteado, do tamanho das meninices. Pessoas que falam línguas, não pelo Espírito, mas porque decoraram palavras. Pessoas que falam línguas, eu conheço isso de perto, em adultério. Mulheres falando línguas, sendo rebeldes a seus maridos, usando pinturas, suas roupas imorais, de cabelo cortado. Eu pergunto para você, escuta, esse espírito levou as pessoas para a palavra ou fora da palavra? Se é fora da palavra, não tenha dúvida de que este é um espírito de que Jesus nos advertiu na palavra. Disse, seria tão enganoso que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Então, você começa por aqui. Na verdade, existe uma pessoa, um povo, sabe, manifestando dons espirituais, e você não pode se esquecer de que no Evangelho, olha, estou falando por Bíblia, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 15 até o verso 22, você tem um retrato de pessoas que ficam com os dons, mas que sofrerão uma decepção enorme no julgamento final. Eu quero dizer a você, é melhor não ter nenhum destes dons, mas ter o caráter de Cristo, porque sua vida testificará que existe um Deus transformador, existe um Deus equilibrado, existe um Deus que a sua vida está aqui refletindo o que Ele é. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, é óbvio que se você tiver o Espírito de Cristo, Cristo dará a você o que Ele lhe desejar que você tenha. Então esses dons são coisas que vêm a reboque. Primeiro é o doador, primeiro é o caráter, primeiro é a palavra, são os frutos. Fora disto, tudo é engano. São Mateus capítulo 7, voltando ao nosso pensamento, naquele dia, muitos, não são poucos, virão e dirão, Senhor, olha, em teu nome expulsamos demônios, falamos línguas, fizemos sinais. E Jesus disse, eu já sei, mas eu nunca vos conheci. Vocês são obradores de iniquidade. Eu queria perguntar a você, o que é que você entende por iniquidade? Iniquidade, amigo telespectador, é você fazer uma coisa que você sabe que está errada e você continua fazendo. Veja, isto é iniquidade. A estes está reservado o lugar da perdição. Por quê? Porque você tem aqui a palavra na mão. Agora eu pergunto, o que vale a Bíblia para estes que estão movendo esses dons espirituais ou são movidos por esses dons espirituais? Nada. É apenas um ato de hipocrisia para ler alguma escritura que lhes apraz, que lhes apetece, mas na verdade, escuta aqui, vale a pena seguir um engano
você quer, no final das contas, partir para o julgamento e ser achado faltoso e ser colocado de lado para a perdição? Ou é melhor você, hoje, dobrar os seus joelhos em casa, buscar a Deus e dizer a Deus: Senhor, eu não quero nenhum espírito errado, enganoso na minha vida. Tudo o que estou querendo é que teu caráter seja manifestado em mim. Então eu vou falar de maneira bem serena, bem consciente. Ajoelha-te na beirada da tua cama, irmã e irmão. Você mesmo, pastor, que está me assistindo. Ajoelha-te lá. Pense num caráter firme, num caráter que demonstrou que não era meramente um homem, mas era Deus em carne humana, o caráter de Jesus Cristo que fez até os historiadores se curvarem e dizer: não, nós não ficamos com ele, não aceitamos, mas os fatos que aconteceram antes e depois dele, tem que ser ele a referência. O caráter maior que já pisou na terra foi de Jesus Cristo, sabe? Nunca houve nele dúvidas nem sombras de variação. Comportamento firme, sabe? Nunca se deu ao pecado, nunca praticou injustiça. Agora se ajoelhe na beirada da tua cama e coloque o teu caráter, a tua, sabe, instabilidade, um dia uma coisa, outro dia outra, sabe? Num momento dentro da igreja, muito crente, pulando, falando em línguas em casa, sendo mal educado, respondendo marido, grosseiro com a esposa, rude com os filhos, no trabalho um desastre. Me diga uma coisa, aonde é que está Cristo na vida destes pregadores que brigam, que dividem a cada dia? E é onde eu penso que os pentecostais falharam. Eu quero só convidar você para a oração. Pai, eu tenho chamado o povo para crer na tua palavra, para viver segundo a Bíblia. Eu tenho chamado o povo para chegar perto do Senhor e pedir uma mudança e uma transformação no caráter, que é receber a tua natureza, teu espírito. E eu oro que isto aconteça na vida dos meus telespectadores e que eles tenham os olhos abertos no nome de Jesus Cristo. Amém.